300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Boa tarde aos nossos ouvintes, está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, voltando de férias, e o Bernardo Berch, o nosso comentarista, especialista em automobilismo do Correio do Povo, da Rádio Guaíba. Bernardo Berch, muito boa tarde, programa especialíssimo hoje, vamos falar bastante sobre Tarumã, que tem neste final de semana aí digamos assim, um menu repleto de atrações e de coisas maravilhosas aí para quem gosta de automobilismo. Boa tarde. Boa tarde, Paganella, boa tarde aos ouvintes. Chega a prova de Tarumã, né, que é o templo da Stock Car também, porque foi onde foi fundada a Stock Car. É verdade. Então, primeira prova da Stock Car disputada em Tarumã e ficou alguns anos de fora, voltou. E é o circuito mais rápido de média de velocidade que a Stock Car tem que desafiar ao longo da temporada. Então tem todo um pacote especial aí para os gaúchos acompanharem. E tem também o Brasileiro de Turismo, que é a categoria de acesso da Stock. Bacana. Bernardo Berch, vamos começar o programa de hoje, lembrando, Guaíba 300 por hora, tem um oferecimento de Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Dona Margarida 227, Zona Norte de Porto Alegre. No programa de hoje, Bernardo, a gente separou aí algumas entrevistas, né? Conversamos com alguns pilotos que vão participar destas corridas deste final de semana em Tarumã, aqui no Templo do Automobilismo do Rio Grande do Sul. Bom, Bernardo Berch, o principal piloto aí que a gente tem é o Vitor Gens. Vitor Gens que, enfim, tem feito uma boa temporada e, enfim, espera, e é o que ele diz aí na nossa entrevista, Bernardo, que ele tenha um bom resultado em Tarumã. Bom, o Vitor teve uma boa temporada em termos de performance, que cresceu bastante a performance dele esse ano, com um acerto de carro. Ficou um pouco além o resultado, né? Ele buscava um pouco mais de resultados, teve bastante azar em algumas corridas, o pessoal se acidentando em primeira curva, batendo nele, quebras mecânicas, mas está muito perto de conseguir o primeiro pódio, quem sabe a primeira vitória, e conversou com a gente exatamente a expectativa de em casa quebrar talvez a onda de resultados menos bons do que ele esperava. Conosco na linha o piloto gaúcho da Stock Car, Vitor Gens, que neste final de semana corre em casa no circuito de Tarumã, em Viamão. Vitor, primeiramente boa tarde, um prazer estar falando contigo, e eu queria perguntar o seguinte primeiramente, que característica aí você destaca dessa pista de Tarumã, que eu imagino que seja bastante conhecida para você, né? Você já correu 12 horas aí, então já deu muita volta por Tarumã. O que você destaca dessa pista como característica, hein? Primeiro uma boa tarde a todos os ouvintes. É uma pista muito rápida, né? Uma das mais rápidas do Brasil. Então, eu me criei aqui e tenho uma facilidade grande e gosto muito dessa pista, né? Gosto muito do traçado e, como todos os outros pilotos até aqui, gostam bastante, né? Então, tem uma característica de ter a curva 1 e 2 muito rápido. É uma curva que o nosso carro está fazendo muito bem, inclusive fazendo em quinta marcha, uma curva que está freando bem pouco, é bem legal de ver fazendo. Quem gosta de corrida e vai lá na ponta do muro lá, fica impressionado com a velocidade. Estamos contornando ela a quase 190 km por hora. Bacana. O César Ramos, com quem a gente conversou também, Vitor, destacou que é uma pista que não permite muito erro por causa dos barrancos e dos muros, né, muito próximos. E é isso aí mesmo? Você também tem essa impressão de que Tarumã não aceita muito erro, hein? Eu acho que é uma pista que ela evoluiu muito ao longo do tempo, né? Ela é uma pista rápida, então acaba que tudo fica um pouco perto, né? Mas eu tenho certeza que é uma pista muito segura, em comparação com outras que a gente já correu, ela tem um nível de segurança bom. A chicane na curva 3 nos ajudou também a chegar com menos velocidade lá no laço, então que era um dos pontos críticos, né, de freada lá.
mas eu acho que a pista evoluiu muito dos últimos anos, os barrancos foram para bem mais longe. O pessoal da antiga que vem e olha a pista como está agora, sabe muito bem que está bem melhor do que antigamente, e a nível Brasil ela é uma pista que eu acho que não deixa de desenhar. Bacana. Bom, Vitor, você tem obtido bons resultados na Stock. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse ano aí de 2015. Nos parece, pelo menos, um ano de afirmação. Você começa a andar na frente e com muita frequência, né? Não digo nem na questão de ganhar corrida ou enfim, estar no pódio, mas incomodar, aparecer e chamar a atenção no meio do pelotão. Como é que você avalia o ano de 2015 na Stock Car? Eu acho que desde que eu comecei eu venho evoluindo muito na Stock Car e a minha equipe me deu uma condição muito boa para esse ano. A gente veio evoluindo muito, né? Do ano passado, agora esse ano também a gente continua evoluindo. No começo do ano a gente sempre conseguiu fazer boas corridas, faltava só a gente largar um pouco mais na frente, mas nosso ritmo de corrida sempre foi bom. Conseguimos fazer logo no começo do ano uma 6ª posição, depois um 5º, logo depois a gente já fez um 4º, bateu na trave no pódio, estava em segundo até faltando 2 voltas para acabar. Sim. Na última corrida em Curitiba a gente também conseguiu mais um 4º. Então a gente está pontuando bastante. Eu agora estou em 16º no campeonato. Estou ali batendo na porta para ficar entre os 15, que eu acho que nesse campeonato que é tão difícil, a gente olha para frente, tem equipes que estão há tanto tempo na categoria com os mesmos pilotos, então estão muito entrosados, com muito conhecimento, muita bagagem. A gente olha pra frente e tá no meio deles realmente e competindo de igual para igual. Bacana. Bom, você bateu na trave algumas vezes do pódio, mas eu quero te perguntar o seguinte: você é muito familiarizado com o Tarumã. O fato de estar correndo em uma pista que você conhece e conhece tanto, pode te ajudar, quem sabe, a tirar vantagem em relação aos outros pilotos ou não? Com certeza favorece. Apesar do nível de todos os pilotos ser muito grande e eles se adaptarem rápido todos os pilotos aqui se adaptarem rápido a qualquer pista, eu tenho certeza que por correr tantas vezes aqui, eu tenho uma facilidade um pouco maior, né? Logo no primeiro treino, nosso carro tinha uma diferença boa de velocidade na 1, na 2, na 9, a gente liderou boa parte do treino, na verdade a maior parte do treino, né? Esse primeiro que teve. Então eu acredito que isso tem a ver também com essa facilidade de chegar logo no tempo, tem que virar e conseguir desenvolver o carro, que já era bom no ano passado e agora já baixou um pouco mais aí no tempo, mesmo com a chicane que está fazendo em primeira, né? Sai de 4ª, dá 2 e freia até primeira, mesmo com essa curva a gente virou o tempo hoje de 9.4. Sim. 1 minuto, 9 segundos, ponto 4. Então, tá muito rápido aqui. Bacana. Ô Vitor, uma outra questão que é importante, a temporada vai chegando ao fim e já se começa a trabalhar para 2016. Eu queria te perguntar se já a renovação da sua parte para com a sua equipe ou, quem sabe, uma troca de equipe, você vai permanecer na Stock. Como é que estão as tratativas para 2016? Ainda é um pouco cedo para dizer. Eu estou agora num momento que eu estou renovando principalmente a parte da lei do incentivo ao esporte, que me possibilitou esse ano a estar na Stock Car, né? Então isso para mim é fundamental, né? A lei mudou bastante, tem algumas restrições agora de valor inclusive, mas eu estou dependendo muito disso para conseguir correr o ano que vem. Então, mas tudo tá se encaminhando, assim, né? Ainda estou negociando com mais de uma equipe, né? Mas em seguida aí talvez a gente tenha alguma novidade e mais o meu ano em 2016 na Stock Car
acho que está levando um bom caminho para conseguir continuar na categoria. E a gente torce muito para isso, porque você vem obtendo bons resultados e você mesmo disse uma evolução nos seus resultados, né? E se não vier um pódio, uma vitória ainda em 2015, o que pode acontecer, nada impede que em 2016 chegue esse pódio, né, Vitor? É isso aí. Por enquanto a gente ainda está focado no agora, né? Sim. Essa semana a gente está andando muito bem. Ainda tem três corridas, né? 2 aqui em Tarumã e uma em São Paulo, sendo que São Paulo são pontos dobrados. Então a gente ainda quer fazer um campeonato que a gente consiga ficar entre os 15 e quem sabe não venha um pódio aí para acabar o ano com chave de ouro. Bacana, bom ter essa expectativa aí, pensar bastante positivo. Vitor, claro que a gente não pode deixar de falar de Tarumã, das 12 horas de Tarumã. Você vai correr esse ano? O ano passado você levou, né? Então, esse ano aí, como é que vai ser, hein? A gente tem um título a defender, né? As últimas 12 horas a gente foi muito bem, conseguiu levar o caneco para casa. E esse ano a gente está agora nas últimas tratativas, mas tudo indica que a gente vai correr. A gente está ainda fechando a equipe, quais vão ser os pilotos. Então, a gente está finalizando tudo agora. Mas o MCR está lá na piscina do Luciano Motim, do Mosca, né? E já está prestes a botar no chão aí para começar a andar. Legal. Bacana. Vitor, uma boa sorte pra você, vai aproveitar, já vai treinar pras 12 horas e correr em Tarumã, né? Bacana, né? 2 em 1 aí. É isso aí. Valeu, muito obrigado a todos e vamos torcer que esse fim de semana aí pra vir um resultadinho em casa, daí vai ser bonito. Boa sorte, Vitor. Grande abraço, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tá aí, Bernardo Berch. Vitor Gens, digamos que é a nossa principal esperança aí de vitória, né? Na Stock, um piloto que vem crescendo e, como ele disse, Bernardo, na entrevista, muita expectativa, porque ele correndo em casa, conhecendo muito bem o traçado de Tarumã, leva um pouquinho de vantagem em relação aos outros pilotos. E aí eu já te pergunto, Bernardo, você acha que o fato de conhecer tão melhor o traçado de Tarumã, mesmo que sejam pilotos de alto nível, né? Porque todos são pilotos espetaculares, mas o fato do Gens ser daqui, sempre ter corrido em Tarumã, facilita, é uma vantagem ou não? É bastante vantagem. Claro, cada ano que a Stock Car vem aqui diminui um pouco essa vantagem. Já faz 3 ou 4 anos que ela voltou a correr em Tarumã e o pessoal vai descobrindo algumas coisinhas. Mas tem uns atalhos, e daí tô conversando com os pilotos daqui, apenas os daqui ainda exploram com segurança na hora de fazer. Até principalmente para ultrapassagem, não é nem para tempo de volta. Na hora da corrida, quando tá disputando posição, onde é que dá para segurar um pouco pro outro não conseguir passar? Onde é que tu pode ultrapassar que ninguém mais pensa que tu vai conseguir? Eu já vi alguns pilotos gaúchos darem um nó aí no pessoal da Stock Car. Lembro do Matheus Stumpf numa prova lá em 2012, carrinho todo branco, até sem patrocínio, ele correu só aquela corrida e ele veio lá das últimas colocações, ter problema nos treinos e vinha brigando no top 10, até que ele teve um acidente com o Alan Kodair. Só que ele fez ultrapassagens nos lugares que o pessoal da Stock nem pensava. Então ele botava ali, quando o cara ia para fechar a porta, já não tinha mais como fechar a porta. E o Vitor sabe muito bem onde é que dá para fazer isso. O Vitor que é campeão das 12 horas de Tarumã, né? Então tem muita milhagem em Tarumã. Conhece bem. E outra, né, Bernardo? Já treina para as 12 horas, né? Exatamente, também. E às 12 horas treina para Stock. É uma boa combinação. O Vitor, não vou dizer que ele conhece de olhos fechados, mas ele anda até de noite em Tarumã por causa das 12 horas. Então ele não precisa muito, ele pode se concentrar só na performance do carro mesmo. Ele não precisa ficar pensando qual é a linha melhor ali. Ele vai por instinto mesmo. Bacana. Bom, Bernardo Berch, agora uma curiosidade. Temos o piloto gaúcho César Ramos na Stock Car. Mas tem uma curiosidade em relação ao César. O César nunca correu em Tarumã. Você acredita, Bernardo Berch? Pois é, o César tem uma carreira que foi muito direcionada para o automobilismo internacional e foi lá para a World Series, foi campeão de Fórmula 3 italiana e logo cedo ele saiu do kart e já foi correr de carro no exterior. E por isso o César está descobrindo as pistas gaúchas e nacionais agora que ele veio para Stock Car. Só que é um piloto top, né? Um piloto que tem um nível internacional realmente.
um cara que chegou muito perto ali de beliscar a Fórmula 1, testou com a Fórmula 1 e tá descobrindo rápido aí como é que se faz para andar na Stock. Já conseguiu pontos, já tá bem próximo de um desempenho acima até do esperado para um estreante. Então o César vai falar conosco com a expectativa de descobrir Tarumã pela primeira vez num carro de corrida. Conosco na linha o piloto da Stock Car, o gaúcho César Ramos, que neste final de semana vai correr no Rio Grande do Sul, no templo máximo do automobilismo gaúcho, Tarumã. César, eu queria conversar contigo o seguinte, começar esse nosso papo pelo seguinte: você já conhece bem Tarumã, eu acho que todo o gaúcho fã de automobilismo conhece Tarumã. Queria que você falasse um pouquinho das características e também dos desafios dessa pista, que é um ícone do nosso automobilismo. Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Um prazer realmente estar correndo em casa, mas uma curiosidade, eu sou gaúcho, moro a 40 minutos de Viamão, né, moro em Novo Hamburgo, mas é a primeira vez que eu estou correndo em Tarumã. Primeira vez que eu andei na pista foi hoje. Fiz minha carreira toda fora do Brasil e agora que eu estou conhecendo as pistas do Brasil. E Tarumã não é diferente, mesmo sendo perto de casa, por a Stock Car não permitir treinos extra e por eu nunca ter feito as 2 áreas de Tarumã, eu acabei conhecendo a pista só hoje. Então foi mais um desafio, a pista me agradou muito, é uma pista rápida, uma das mais técnicas e difíceis da temporada. E é um grande prazer estar correndo em casa, na frente do público gaúcho, como foi no Velopax. Uma curiosidade, confesso que eu não sabia disso, viu, César? Eu até imaginava que você não tinha corrido tanto em Tarumã, mas não sabia que era a sua primeira vez aí na pista. E as suas impressões aí, é uma pista técnica, é uma pista rápida? Qual o desafio maior que você encarou? Acha que é a questão da velocidade mesmo? A aderência da pista é boa, não é? Enfim, quais as suas impressões sobre esse primeiro treino aí? É uma pista muito técnica, porque é uma pista que não permite erros, os barrancos e o muro está bem perto de todas as curvas, e ao mesmo tempo é uma das pistas mais rápidas da temporada. Então, une as duas coisas, né? O risco e a velocidade. Então, por isso que é tão difícil de ser rápido aqui. E um carro equilibrado é fundamental, né? Porque se nessas curvas de raio longo e rápido, o carro sai muito de frente, ou não tem uma boa aderência na parte dianteira do carro, acaba sendo muito difícil. Então, a gente está preparando um acerto aí, hoje foi muito bom o treino. Fui 11º entre os 32 carros, na minha primeira vez aqui, agradou bastante a equipe. Então, a gente está bem confiante que amanhã a gente vai evoluir mais e possa brigar por bons resultados aqui. Que bom, tomara que consiga. O fato de estar no Rio Grande do Sul, de certa forma, te motiva a conquistar um resultado positivo, César? Com certeza, ainda mais um ano difícil como tem sido essa minha externa para cá. A equipe também vem sentindo ser uma equipe estreante. Então, estar aqui na frente do meu público, com certeza dá um gás a mais aí para dar vontade de fazer bonito na frente dos gaúchos. Assim como foi no Velopark também, que foi na melhor classificação até agora, que eu larguei em 7º. Infelizmente tive uma quebra na corrida, mas sim. Então lá também a gente não estava tão rápido, mas a classificação consegui, com o incentivo da torcida, aparecer bem. Então eu fiz a mesma coisa aqui no Tarumã. Bacana. Agora, César, você tocou num ponto importante, é seu ano de estreia, é o ano de estreia da equipe, o ano está chegando ao final. Que avaliação você faz desse primeiro ano? É um ano de muito aprendizado, né, César? É difícil chegar numa categoria tão difícil, tão complicada e tão competitiva como a Stock e conseguir resultados muito expressivos. Como é que você avalia esse seu primeiro ano na categoria, esse ano que vai chegando ao final? Foi um ano, realmente, eu não posso dizer que foi o que eu esperava, porque foi um pouco abaixo, sim. Por várias razões, tive quebra, tive problemas, também, de repente eu cometi algumas falhas, mas era esperado ser um ano difícil, mas eu esperava, assim, de repente ser um pódio, e aparecer bem em algumas corridas, e quando eu tive a oportunidade, infelizmente, a gente acabou tendo problemas mecânicos. Então, agora é aprender com os erros, tentar dar melhor aí nas 2 últimas corridas que faltam no ano, para ver se de repente encaixa um final de semana um pouco melhor e começar a trabalhar já pensando no ano que vem, né? Porque tem que se manter na categoria, tem que renovar patrocínio, isso é importante. Hoje a Total está comigo, isso é muito importante. Então, ter um patrocinador grande assim incentiva a dar o melhor sempre e está buscando aí melhores condições no futuro.
Certo. Bom, é um ponto importante isso aí. Você, então, já confirma a participação na Stock na temporada de 2016. Como é que estão as tratativas para seguir na categoria na próxima temporada? As tratativas estão indo com mais de uma equipe, então está tudo andando. Não tem nada muito encaminhado ainda, mas eu vou estar no grid de 2016. Tenho bastante certeza disso. Embora não tenha nada assinado, tenho bastante confiança que eu vou estar no grid de 2016. Bacana, isso é bastante importante, ter pilotos gaúchos no grid, você e o Vitor Gens representando e muito bem o Rio Grande do Sul. César, pra gente finalizar, eu queria destacar o seguinte, quem você acha que vai ser o campeão da temporada de 2016 da Stock, hein? Aliás, 2015, perdão, da Stock. Acho bem difícil tirar o título do Marcos. O Marcos Gomes está muito bem desde o início do ano. Se analisar, ele é o piloto que mais merece no momento, mas tá com a experiência vem na cola dele e qualquer vacilo que ele der, ele vai aproveitar. Então, mas eu aposto minhas fichas no Marquinhos, acho que ele vai levar essa. Tá merecendo bastante esse título da temporada de 2015. César, muito prazer ter falado contigo, uma boa sorte e acelera aí pro Rio Grande do Sul, viu? Grande abraço para ti. Muito obrigado, Eduardo, obrigado aos ouvintes, conto com a energia positiva de todo mundo aí para ter um final de semana positivo para os gaúchos, tanto eu quanto de fazer. Obrigado. Valeu. Tá aí, Bernardo Berch. César Ramos, ele foi muito crítico e até eu já queria te perguntar isso, Bernardo. Nós já vamos chegando aí à parte final, digamos assim, do campeonato de 2015 da Stock Car. Como é que você avalia o desempenho dos gaúchos neste ano? Para mim, o Vitor Gens, não diria que foi uma das sensações, mas apareceu bem nessa temporada de 2015, hein? O Vitor fez boas corridas, ele conseguiu, inclusive, liderar provas, né? Usando estratégias diferenciadas, ou com um clima diferente, né? Com chuva ajudando. Ele tá chegando num nível próximo, eu acho que no ano que vem, ou quem sabe no outro ano, o Vitor vai ser uma força a ser considerada no campeonato. Vai deixar de ser um piloto que aparece bem de vez em quando para ser constante. Mais ou menos o trajeto aí do Marcos Gomes, que é o atual líder do campeonato e favoritaço. Teve algumas temporadas bem discretas, foi melhorando e agora tá aí junto com Cacá Bueno, o Thiago Camilo, o Ricardo Maurício. Tá andando lá na frente. Exatamente, companhia limitada. Muito bem, Bernardo Berch. E o César Ramos, hein? O César Ramos tá naquele período ainda de adaptação, né? O César começou o ano tendo problemas para completar a corrida, até acho que as 3 primeiras ele teve problemas mecânicos ou um acidente, mas depois quando começou a chegar, começou a fazer pontos e começou a ter treinos competitivos. Ele não está num dos times que tem os maiores recursos de acerto de carro, treino e experimentações que se possa fazer, mas está fazendo um bom trabalho e é um piloto, como eu já disse, de altíssimo nível. Bom, Bernardo Berch, além das corridas da Stock Car, nós temos outras atrações para aquele pessoal que está em Tarumã, que vai curtir o final de semana de automobilismo, né? Tem o Brasileiro de Turismo, que é a categoria de acesso da Stock, que basicamente é um Stock Car, o carro do Brasileiro de Turismo, só muda a carenagem e alguns equipamentos um pouco mais antigos, né? Novos, mas com um projeto mais antigo e um pouco menos de potência, que é para o cara aprender a domar o bicho lá da Stock Car. E o Gabriel Robe de Pelotas falou conosco exatamente a experiência. Ele, na verdade, o Gabriel tem uma boa experiência aí das autódromos gaúchos. Sim. Chegou a fazer um 2º lugar em Santa Cruz do Sul e agora em Tarumã ele tem a expectativa de quebrar aí a barreira da primeira vitória. Conversei com ele exatamente como é que vai ser correr em casa. Enfim, o Gabriel... Tu tem que ver o Gabriel correndo uma prova dessas, ô Paganelli. Tenho que ver É dos nossos projetos de grandes pilotos do futuro. Olha aí, muito bem. Vamos ouvir então o que diz o Gabriel Robe, piloto do Brasileiro de Marcas, neste final de semana aqui em Tarumã. Estamos com o Gabriel Robe, pelotense, piloto do Brasileiro de Turismo, que vai correr esse final de semana em Tarumã, categoria de acesso da Stock Car. Gabriel, vamos falar um pouco como foi tua temporada, que a gente não conversou ainda esse ano aqui no Guaíba 300 por hora. Quero saber, foi a primeira temporada completa no Brasileiro de Turismo. Bom, foi uma temporada, pra mim, posso considerar boa, porque uma categoria muito competitiva, então consegui 3 pódios nesse ano, pra mim já foi bastante satisfatório. Eu gostaria de estar melhor colocado no campeonato, mas que hoje eu me encontro na 7ª colocação, mas de 9 corridas que teve esse ano,
4 delas eu não completei, então por problemas mecânicos de batidas, então acho que quando dava tudo certo, o resultado vinha sempre muito bom, então acredito que foi de bastante aprendizado e que vai valer muito a pena na minha carreira. Gabriel, até a equipe é gaúcha, né? A Motortec, tu tem um bom conhecimento de Tarumã, tá correndo em casa esse final de semana, tem alguma expectativa maior aí, quem sabe beliscar aí uma primeira vitória? Como é que tá a sensação de correr perto da torcida, perto da família? Essa é a nossa expectativa, buscar a nossa primeira vitória na categoria, que lá em Santa Cruz, em casa, também bateu na trave, por pouco não conseguimos sair de lá com a primeira vitória, e vamos com todas as forças buscar pela primeira vitória aqui em Tarumã, que dá para se considerar que é em casa, com todo mundo gaúcho na torcida, então vamos juntar todas as forças para em luta dessa vitória. O que faltou lá em Santa Cruz, que agora dá para resolver em Tarumã? Em Santa Cruz a gente fez a nossa primeira dobradinha da equipe, P1 e P2, eu e o Márcio na primeira bateria, com o carro completamente acertado, abrindo a reta inteira do terceiro colocado, e a nossa expectativa para a segunda bateria lá era repetir a dobradinha, só que de forma invertida, comigo na primeira colocação e ele no segundo. Portanto, na largada, na primeira curva, deu um acidente que acabou envolvendo o meu carro e o dele, ficamos os dois fora da corrida. Inverteu totalmente as expectativas do time. Exatamente. Bom, Tarumã, o que tem que fazer para ganhar em Tarumã? Uma pista bastante veloz, né? Tem algum segredo aí que vocês já estão pensando em estratégia? Como é que tá essa questão? Bom, Tarumã é uma pista muito veloz, que pessoalmente eu gosto dela. Hoje já tivemos um treino, eu fiquei em 4ª colocação, mas o acerto do carro não estava ideal para mim, e após revisar o alinhamento do carro, a gente viu que estava bastante fora do ideal, então a tendência para amanhã melhorar bastante, e na minha estratégia é largar na ponta e apenas abrir. Só isso, quero largar na frente e com preocupações subir no pódio. Aquela tática que o Sebastian Vettel e o Michael Schumacher já patentearam, né, na Fórmula 1. Dominar o cronômetro mesmo. Eu perguntar pra ti, tem um companheiro de equipe gaúcho, né, o Márcio Campos. Os dois gaúchos, os dois com equipe competitiva, até ele há mais tempo aí já correndo nesse nível aí do Brasileiro de Turismo, antes correu na Mercedes Challenge. Como é que fica de rivalidade? Até porque a gente tem uma rivalidade forte que vai se decidir esse final de semana, que é na MotoGP, que é o Valentino Rossi e o Jorge Lorenzo lá, que deu uma briga frenética lá, os dois companheiros estão em discussão, já meteram um outro piloto no meio da briga, teve punição, um querendo tirar vantagem em cima do outro fora e dentro da pista. Como é que funciona isso aí? Não, nossa relação, minha e do Márcio, é totalmente tranquila, totalmente sadia. A gente, desde a primeira etapa, a gente conversa, troca informações sobre o carro, sobre o acerto, troca os dados. A gente sempre se deu super bem, ainda mais que ele tem mais experiência que eu, então ele conseguiu me passar bastante da experiência dele. E a gente sempre se deu bem durante todas as etapas, sem nunca nenhum atrito. Vamos projetar aí, tá com alguns planos. Primeiro que a gente sempre pergunta das 12 horas de Tarumã, principalmente pros gaúchos, né? Se tem alguma coisa aí pensando em 12 horas de Tarumã. E também quais são os planos pro ano que vem. A 12 horas de Tarumã é uma prova histórica. Nunca participei, mas tenho muita vontade de participar. Quem sabe esse ano a gente ainda não recebeu nenhum convite e também o nosso orçamento tá bem restrito esse ano. Mas pro ano que vem a nossa ideia, que já está quase 100% fechado, é seguir no Brasileiro de Turismo, na Motortec, a equipe que a gente se encontra hoje, para buscar mais recursos de experiência, buscar pelo título no segundo ano, também chegar em 2017, quem sabe, né? Boa sorte pra ti, Gabriel. A gente sabe que tu acelera forte aí, já estive correndo na Fórmula RS ano passado. Pro ano que vem vamos, quem sabe, disputar esse título. Um abraço.
Valeu, muito obrigado. Bernardo Berch, o Gabriel Robe, do Brasileiro de Turismo. Quando eu falava Brasileiro de Marcas, é o Brasileiro de Turismo. O Brasileiro de Marcas também é da Vicar, mas corre em outro final de semana. E tem uma diferença que o Brasileiro de Marcas são carros de tração dianteira, né? E com algumas coisas são do carro de rua, mas o motor é padronizado e são vários carros diferentes, né? Essa é a diferença do Brasileiro de Marcas. Eu confesso que não conhecia, já fiquei sabendo um pouquinho mais ainda, apesar do meu equívoco. Perdão, Bernardo. Vai que vai. Tô desculpado, Bernardo? Tá desculpado. Vamos lá. Muito bem. Ficamos por aqui com esse primeiro bloco do Guaíba 300 por hora, apresentando um pouquinho aí do que nós teremos neste final de semana aqui em Tarumã, porque nós já temos aqui neste final de semana em Tarumã, né? As corridas da Stock Car, que sempre chamam a atenção do público, atraem os visitantes para Tarumã, em Viamão, o templo do automobilismo gaúcho. Bernardo Berch, no segundo bloco, tem destaque para uma jovem promessa do automobilismo brasileiro. Vitor Batista foi campeão de uma categoria de Fórmula na Europa e já desponta aí como um dos principais nomes para o automobilismo brasileiro, carente, digamos assim, de promessas, né, Bernardo Berch? Vamos apostar, cada um que chega perto lá, a gente tem que dar todo o apoio, porque é difícil, atualmente o caminho está bem árduo para despontar no automobilismo internacional, quem sabe chegar numa Fórmula 1 ou até numa Fórmula Indy. Daqui a pouquinho, no segundo bloco do Guaíba 300 por hora. Full Turbo Performance Racing Parts, a sua loja de automobilismo no sul do Brasil. Produtos para pista e arrancada das marcas OMP, Spark, Fueltech, Turbo Master Power, entre outras. Confira em www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Acelere na Dona Margarida 227 em Porto Alegre. De volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba. Bom, Bernardo, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a Stock Car que corre neste final de semana aqui em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E nesse segundo bloco a gente vai dar destaque aí para um piloto novo, um piloto jovem, 17 anos. Bernardo nasceu em 1998. Curioso, né? É muito jovem. Tá a idade para ir pra Fórmula 1, né? É Agora verdade. tem um problema nessa, né? O Max Verstappen abriu esse precedente. É verdade. Mas tá numa idade boa, exatamente, para estar perto ali dos ciclos dos campeões da Europa. Vitor Batista é o nome desse jovem, talvez para muitos é um desconhecido ainda, mas com muito talento. Ele foi campeão da Euroforma Open, numa categoria disputadíssima de Fórmula no exterior, e conversou conosco a respeito aí um pouquinho da sua carreira, contou alguns detalhes aí, algumas curiosidades aí, né? Os ídolos da carreira dele. Esse jovem tem apenas 17 anos, Bernardo Berch. Pois é. O Vitor, exatamente, correndo numa categoria que é herdeira da Fórmula 3 espanhola, né? Que era um campeonato muito forte. Eles mudaram como muitas categorias de Fórmula 3 fecharam e criaram no lugar delas uma Fórmula 3 europeia, a Fórmula 3 espanhola quis também se dar um cacife de competição geral em todo, e corre por todo o continente mesmo, não é apenas na Espanha, e por isso ganhou uma nova conotação de Eurofórmula. O Vitor Batista fala exatamente como é que é ser campeão no exterior, com um cenário do automobilismo bem difícil da atualidade. Conosco no Guaíba 300 por hora, Vitor Batista, campeão da Euroforma Open, categoria de Fórmula Internacional. E um jovem promissor, uma promessa do automobilismo brasileiro, 17 anos e já campeão de uma categoria importante aí no exterior, no cenário de Fórmula. Vitor, um prazer tê-lo conosco, e a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é o desafio para você em estar na Europa disputando campeonatos, né? A gente sabe o quão difícil é correr em Fórmula, e aí conquistar um título tão importante. O desafio aí que você enfrentou ao longo desse ano para conquistar esse título? Primeiramente, prazer é meu de estar aí falando com vocês, de estar participando. E, bom, ano passado eu corri aqui no Brasil, na Fórmula 3 Brasil, e foi um ano de preparação. A gente sabia que quando fosse para a Europa a gente ia enfrentar um desafio muito grande, e a gente acabou fazendo muitos treinos, fizemos a temporada toda, e tudo visando
esse ano que eu fiz na Europa e acabou dando certo tudo, a gente conseguiu se preparar bem. Eu fui numa equipe que tinha ganhado 3 dos últimos campeonatos, então deu tudo certo e a gente conseguiu um carro muito bom para a temporada toda. Foi um pouco difícil no começo, porque o nível dos pilotos na Europa é muito superior. Então eu tive que me acostumar, eu tive que ralar. A gente teve que trabalhar bastante com o lado da academia, o lado psicológico, o lado com a equipe, de como lidar com todos esses desafios. Mas foi que acabou dando tudo certo e consegui esse campeonato. Bacana. Bom, Vitor, deixa eu até te perguntar o seguinte, você tem 17 anos, né? Nasceu em 98 aí, pelo que eu estava lendo a seu respeito, muito, muito jovem. Eu te pergunto o seguinte, como é que você começou, conta um pouquinho da sua carreira para chegar até onde você chegou agora e, claro, eu imagino, né, que o objetivo seja a Fórmula 1, porque você está no monoposto e o objetivo seja esse, mas conta um pouquinho de como é que você chegou aí à Europa. Com 6 anos de idade eu me mudei para Aldeia da Serra aqui em São Paulo e acabou que a gente passava sempre na frente do cartódromo aqui na Serra e eu não tive influência dos meus pais, de avô, de ninguém na família. Acabou que eu criei esse amor dentro de mim e uma vez eu pedi pro meu pai andar de kart e eu ia uma vez por semana andar de kart bem amador e tudo mais e acabou que criou esse amor e a gente foi levando a sério, né? Quando comecei a fazer algumas corridinhas aqui, meu pai começou a ir atrás de patrocinador, pelo fato de ser um esporte bem caro. Mas em 2014 eu fui para a Europa, fui ter minha primeira experiência lá com o kart. E era um mundo que eu não conhecia, que eu não fazia ideia do quão difícil era. Acabou que eu fiz um ano lá, conciliando aqui com o Brasil também, as corridas aqui no Brasil. Eu não fui tão bem e no segundo ano acabei competindo no Campeonato Mundial. Larguei de 27º e cheguei em 7º na final. Então, fazem 10 anos que nenhum brasileiro tinha chegado entre os 10 primeiros do Campeonato Mundial. Então, a partir dali a gente já começou a levar ainda mais a sério. Depois disso eu comecei a treinar de Fórmula 3 no ano retrasado. E no ano passado eu fiz a Fórmula 3 Brasil. Esse ano eu fiz a Eurofórmula Open. E já estamos traçando o caminho aí para fazer algum campeonato ainda mais forte ano que vem, sempre visando a Fórmula 1 como objetivo. Pois é, isso que eu ia te perguntar, os próximos passos. Eu não sei como é que ocorre no seu caso, mas tem algumas categorias que não é que não permitam, né? Mas é incomum do piloto vencedor, por exemplo, permanecer nela, ou até gera um pouco de preocupação do piloto permanecer na categoria porque não há uma evolução, né? E você está num processo de evolução. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é o próximo passo? O que vem para 2016 na sua trajetória aí? Na verdade, o piloto pode traçar vários caminhos, né? São vários caminhos que a gente tem e vai diferenciando o nível dos pilotos nas categorias, a motorização, o carro e também o dinheiro, principalmente, que é o que hoje em dia está movendo o automobilismo. Sim, com certeza. Mas após esse campeonato desse ano que eu acabei ganhando, abriram várias portas para 3 categorias diferentes. Então, o que vai definir isso vai ser uma equipe poder me ajudar, poder fazer um preço mais barato, poder estar sempre competitivo para poder mostrar aos patrocinadores. E na verdade são 3 categorias. Os nomes são a Fórmula 3 Europeia, que hoje em dia é a Fórmula 3 mais conhecida na Europa. Tem a GP3, que é a que corre com a Fórmula 1, é no mesmo semana da Fórmula 1. E tem a World Series, que é um carro que hoje em dia é o mais difícil de guiar e é o mais forte. E que inclusive eu fiz um treino na quarta-feira para conhecer o carro. Então tem a chance dessas 3 e vai depender da gente conversar com as equipes e ver o melhor passo para o ano que vem. Bacana isso, bom, boas portas, hein? Boas oportunidades aí para você, pelo que você acabou dizendo, 3 categorias bastante reconhecidas e que nessa nova ideia da FIA, né, de criar pontos, né, fazer os pilotos ganharem pontos para chegarem à Fórmula 1, isso é importante, né? Ter esse tipo de experiência, ter esse tipo de contato. Agora, Vitor, queria te perguntar o seguinte, claro, o objetivo é a Fórmula 1. Em quem você se inspira ou quem você se inspirou para entrar no monoposto e para tentar chegar à Fórmula 1, hein?
Na verdade, eu tive o primeiro contato com a Fórmula 3 há 2 anos. Então, isso partiu também de mim, mas eu sempre tive como inspiração o Senna, que, como todo mundo sabe, é um piloto que se dedicou bastante para estar onde ele já chegou. E também eu tenho vários vídeos, todo mundo que eu conheço, todos os pilotos e mecânicos e chefes de equipes que eu converso lembram ele, citam ele, pelo fato dele ser um piloto brasileiro e ter ralado muito para chegar onde chegou. Mas hoje em dia eu me inspiro muito em vários pilotos, porque eu imagino que cada um tem um ponto forte e eu tento juntar esses pontos fortes em mim para me tornar cada vez um piloto melhor. Ah, bacana. Mas tem algum piloto aí da atualidade que você se espelha? Porque o Senna você não viu, né? Claro, viu por vídeo, eu imagino, assim, e deve ter lido muito, né? E também porque tem muitas referências a respeito do Senna. Mas algum piloto da atualidade aí que te inspire, Vitor? Hoje em dia eu gosto muito do Hamilton, apesar dele ter um carro muito superior dos outros, assim como o Rosberg, mas eu gosto muito dele como pessoa e também ele lutou muito para chegar onde ele chegou e eu acho que ele é um piloto muito técnico, muito arrojado, sabe onde colocar para ultrapassar e tudo mais. Então acho que hoje em dia o que me inspira mais é o Hamilton e eu cito também o Vettel. São os 2 pilotos que hoje em dia eu admiro muito. Bacana. Bom, são 2 das referências aí dessa atual Fórmula 1. Vitor, pra gente finalizar, você com 17 anos está traçando um caminho de evolução, mas a gente tem, por exemplo, o Max Verstappen, que pulou etapas e com 17 anos está na Fórmula 1. Óbvio que não é uma comparação, e eu confesso até que gosto mais da ideia de você estar evoluindo do que propriamente um piloto jovem ingressar na Fórmula 1 de forma tão direta, assim, não diria nem precoce, mas direta. Como é que você vê esse seu momento, assim, para você? Está sendo um aprendizado ou quanto antes você quer chegar na categoria máxima do automobilismo aí? Eu acho que a gente tem um caminho que tem que traçar e colocar como objetivo, mas eu não acho que chegar na Fórmula 1 despreparado seja um bom caminho, pelo fato de você estar lá e o mundo inteiro ver você e você não mostrar resultado. O caso do Max Verstappen foi algo muito bom para ele. Inclusive eu cheguei a fazer algumas corridas com ele na Europa. E, bom, não tenho o que falar dele, ele é um piloto muito bom, apesar dele ser muito novo, ele sempre foi treinado muito bem, inclusive pelo pai dele, o Jos Verstappen, que correu na Fórmula 1. Mas ele sempre teve um apoio muito grande do pai, da família toda. E é claro que o pai dele ajudou muito com a influência para chegar na Fórmula 1, mas eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. E o que não é o meu caso, porque eu não tive influência de nenhum professor da minha família, então para chegar lá a gente vai ter que ralar. Claro. Minha família me ajuda muito e acho que daqui uns 3, 4 anos eu posso estar pensando em estar pisando na Fórmula 1. Bacana, a gente torce muito por isso, viu? A gente torce muito por isso, porque estamos, digamos assim, num certo hiato, né? Nós temos o Felipe Massa, temos o Felipe Nasser, que é uma promessa ainda, né? É um piloto que já é uma realidade, mas ainda falta mostrar um pouquinho para quem sabe se tornar a grande estrela do automobilismo brasileiro, e depois não sabemos ainda quem vai ocupar esse papel, digamos assim, de nova promessa, e você está se colocando nesta posição aí de futura esperança do Brasil no automobilismo mundial. Bom, Vitor, parabéns pela sua conquista, viu? É um título importante, e que essas novas portas aí que estão se abrindo para você sejam muito proveitosas, que você tenha muito êxito e consiga sucesso para quem sabe daqui a uns anos a gente conversar contigo, não como uma promessa, mas sim como uma realidade do automobilismo. Um grande abraço para você, viu? Parabéns. Com certeza, obrigadão pela oportunidade e espero estar de novo falando com vocês mais pra frente. Tá aí, Bernardo Berch. Vitor Batista, curioso é o seguinte, ele tem 17 anos, o principal ídolo dele é Ayrton Senna. Muita gente, né, Bernardo, mesmo não tendo visto muito do Ayrton Senna, considera o grande ícone do automobilismo mundial. Não se esgota, né? O que é muito bom, a gente consegue manter essa memória de automobilismo, até porque se não fosse essa grande figura, tava difícil, né? Já tá ruim, né? Exatamente. A gente tem uma grande figura. Se a gente fosse se apoiar apenas na paixão pelo esporte, no Brasil é muito difícil, apesar de a gente ter os aficionados, que nem eu, nem tu.
fica mais complicado. Que bom que a gurizada ainda se inspira no Senna, quem sabe alguns se inspirem no Piquet. O Pedro Piquet, eu tenho certeza que se inspira no Nelson Piquet, que tá na Fórmula. Também ano que vem o Pedro Piquet vai pra Fórmula 3 inglesa. Pode ser. Ou pra Fórmula 3 europeia, e aí vai ser mais uma cartada. Até tem que pensar aí quais são os próximos aí, depois do Felipe Nasser, que vão despontar pra Fórmula 1 ou Fórmula Indy. O Vitor Batista comentou, Bernardo Berti, entre as opções ali para correr, GP3 e também a World Series, duas categorias de digamos assim, com um renome interessante, né? E que já despontam, digamos assim, no cenário das grandes categorias de automobilismo, dos grandes campeonatos de automobilismo. Exatamente, a World Series, né, que vai mudar de nome agora porque a Renault deixou o apoio oficial para a categoria. E eu acho que ela é dona do nome World Series. Por enquanto ela está sendo tratada como Fórmula 3.5, que é a configuração do motor, né? 3.5 litros. Mas é uma categoria fortíssima e que talvez tenha lançado mais pilotos para a Fórmula 1 que a própria GP2, que é considerada pela FIA o degrau direto, né? Para ir para a Fórmula 1. E a Fórmula 3.5 lançou Sebastian Vettel, lançou Fernando Alonso, lançou Robert Kubica, lançou um mundaréu de gente muito forte, lançou o próprio o César Ramos, tentou se lançar através da... E é um caminho bastante interessante. Eu até quero torcer para o Vitor ir para a Fórmula 3.5 ao invés da GP3, porque a GP3 na verdade é um passo para o lado. Ela é muito parecida em termos de performance com o carro da Fórmula 3, da Eurofórmula. Enquanto que, aí claro, ele fica mais perto das grandes equipes de GP2 na GP3. Mas a Fórmula 3.5 acho que vai ser mais interessante vê-lo nessa categoria. Bacana, e que bom, tomara que a gente tenha um brasileiro aí despontando, porque precisamos, né? Precisamos de mais gente nas categorias de base para que a gente volte a ter um campeão. Contra todas as expectativas, a gente tá com uma fornada boa aí. Tem o Vitor Batista que surgiu de repente aí como campeão, muito pouco a gente falou dele. A gente tem o Pedro Piquet, a gente tem o Pietro Fittipaldi, que inclusive ganhou corrida agora no último final de semana. Tem uma categoria indiana, que é MSF, eu não sei do que é a sigla, mas que eles pegaram carros da Fórmula 2000 americana, que é um carro tipo da Indy Lights, e reuniram pilotos de todo mundo para correr no Oriente Médio. E tem pilotos de vários níveis, né? O Pietro era um dos destaques, tinha o Nobuharu Matsushita, que já andou na GP2, filho do glorioso Hiro Matsushita, que era piloto da Fórmula Indy nos anos 90. Alguns vão lembrar, mas poucos. O Nobuharu teve também piloto sei que tinha piloto de Fórmula 3, piloto de GP2, piloto de World Series, tinha uma pilota muito boa que é da Colômbia, Tatiana Calderon. E no meio de todos esses aí, o Pietro conseguiu ganhar uma das provas do final de semana, tá apostando nesse campeonato para levar um título na temporada, já que a primeira temporada de Fórmula 3 foi muito difícil para ele. Foi competitivo em algumas provas, mas foi um aprendizado, até porque a Fórmula 3 europeia, né? Tá um grid assim, ó, a gurizada se mata nas corridas, é muita batida, é muita fechada, tá um poço das piranhas, bastante difícil aprender. Esse ano muita gente foi suspensa, muita gente levou punição, esse ano, né? Muita gente levou punição, muito acidente. Vamos ver se ano que vem eles conseguem corrigir um pouco, dar uma enquadrada na galera, porque não é assim que se chega na Fórmula 1. É uma gurizada, né, Bernardo Berti? Geralmente é uma gurizada, com de 16 a 20 anos. Exatamente, estão chegando muito novos também na Fórmula 3, mas se diz assim que, por exemplo, o Ayrton Senna estava com 20 e poucos anos quando estava na Fórmula 3. Tu tem uma ideia. E agora estão chegando com 17, 16. Ele chegou, se eu não me engano, com 21. 21. E eles correm como se estivessem no kart. Não é assim. O carro de corrida é diferente do kart. Mas o Max Verstappen está na Fórmula 1 e ele corre como se estivesse no kart. E até tem com bons resultados. Às vezes dá problema. Às vezes dá problema também. Bernardo Berti, vamos ficando por aqui com o Guaíba 300 por hora. Valeu por hoje. Tchau. We're going to rebuild a 68 Charger with used motorhome parts. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella.